Ei, pessoal, sejam bem-vindas a mais uma live aqui no Cantinho da Nutri. E hoje é o assunto que vocês pediram, hein? Hoje a gente vai falar sobre as suas dúvidas em relação à dieta da síndrome do ovário policístico. Você já deve ter visto outros vídeos meus, tanto aqui no Instagram como no YouTube, nas outras redes sociais, falando sobre a dieta da SOP, mas hoje a gente vai falar especificamente do porquê não é qualquer low carb que trata a síndrome do ovário policístico. Então, se você não quer mais cair em pegadinhas, se você não quer mais errar achando que tá abafando na dieta, se liga e fica comigo aqui até o final desse vídeo para você poder tirar todas as suas dúvidas. Combinado? Quem for entrando aqui, vai me dando oi, vai dizendo aqui da onde você tá falando, que lugar do Brasil ou do mundo você tá me assistindo. E se você tá assistindo a reprise e perdeu o vídeo ao vivo, não tem problema, deixa também aqui pra mim da onde você é. Qual é a cidade, estado, país que você tá me assistindo, que eu vou ter o maior prazer do mundo de falar com você depois no inbox, beleza? Gente, quem não me conhece, prazer, meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista e sou portadora da síndrome do ovário policístico há 20 anos. Tive meu diagnóstico lá nos anos 2000, sofri muito na época do diagnóstico, fui, enfim, taxada, né, como uma pessoa que não poderia ter filhos por conta da SOP. Fui recomendada a usar anticoncepcional, usei Diane 35 por quase 15 anos. Tive várias consequências, né, na minha saúde por conta disso. E cortando um pouquinho a história, porque a história é longa, há 4 anos eu atuo profissionalmente ajudando as mulheres com síndrome do ovário policístico a não passarem pelo que eu passei, a não sofrerem como eu sofri, achando que não poderão ser mães, não poderão ter filhos, ajudando vocês a não sofrerem por conta dos sintomas da síndrome do ovário policístico, que também já me fizeram sofrer muito. Eu era aquela pessoa que sofria com queda de cabelo, acne, barba, manchas escuras, excesso de pelos, de peso, enfim, todos os sintomas da SOP. Eu tive por muito tempo. Hoje é meu papel impedir que vocês sofram por conta dessa questão também, né, em relação aos sintomas. E há 4 anos, desde que meu filho mais novo nasceu, hoje eu sou mãe de 2 crianças, a Manu de 5 anos, o Vinícius de 3, mais conhecido como Tintim. Vocês já devem ter visto ele por aqui, né, nos memes do nosso Instagram. E desde que ele nasceu, eu me dedico, então, profissionalmente somente as mulheres com síndrome do ovário policístico, ajudando vocês aí a enfrentarem essa barra, a darem a volta por cima da SOP e a vencerem a síndrome do ovário policístico. Porque se você me segue aqui já há algum tempo, sabe que a nossa hashtag é quem manda na SOP somos nós. E hoje você vai aprender aqui 4 conceitos básicos para você conseguir dominar a síndrome do ovário policístico, conseguir se livrar dos sintomas, conseguir dar a volta por cima e mostrar para a SOP que quem manda nela somos nós, beleza? Enquanto eu tô falando, eu tô vendo, né, gente do mundo inteiro passando aqui nos comentários. Eu vi Maceió, eu vi Joinville, eu vi pessoal do Nordeste, Brasília. Gente, muito bom saber que eu tô ajudando aí pessoas do mundo todo. E é claro, muita gente aqui de São Paulo, que é a cidade onde hoje eu moro. Pode ser que amanhã eu não more mais, pode ser que no ano que vem eu não esteja aqui, mas o bom da internet é isso, né? Não importa onde você está, não importa onde eu estou, o importante é que a gente tá juntas nessa noite de terça-feira e que através da internet eu vou poder ajudar vocês aí, independente de onde vocês estão. Olha só, Tocantins, Paraná, Goiânia, BH. Gente, é muita gente, né? De muito lugar diferente. E isso é muito legal, isso é muito bom. Viva a internet, né, gente? Viva a tecnologia. Na época que a minha mãe, que eu era criança e que a minha mãe ia marcar um profissional da saúde, ela pegava lá o livrinho do convênio e ficava procurando onde era o profissional mais próximo da onde a gente morava. Hoje em dia a gente não precisa fazer isso, né? Hoje em dia a gente tem o poder aí de escolher os profissionais que tem mais a ver com o que a gente pensa, tem mais a ver com o que a gente sabe, com o que a gente conhece, ou aquele profissional mais especializado e mais específico em relação ao problema que a gente quer tratar. E isso é muito bom. Ana Vitória tá por aí, manda um oi, Ana Vitória, coloca eu bem grande aqui nos comentários. Ana Vitória é da minha equipe, tá, meninas? E ela fica ajudando vocês enquanto eu comando aqui a live para que vocês não fiquem com dúvidas. Então, enquanto eu falo o nosso conteúdo, enquanto eu passo aqui tudo que eu trouxe para passar para vocês, pode ser que surja aí alguma dúvida nos comentários e a Ana fique respondendo. Pode confiar nela, confia na resposta dela. Ela está sendo treinada diariamente para ajudar vocês aí também, combinado? E vamos começar então, gente. Por que não é qualquer dieta low carb que trata a síndrome do ovário policístico? Alguém aqui já ouviu falar
que basta fazer uma dieta low carb para tratar a SOP, ou que a dieta low carb é a melhor estratégia para o tratamento da SOP, ou que a SOP só é tratada através de dieta low carb, algo nesse sentido? Se você já ouviu, coloca aqui sim, aqui nos comentários, e não tem problema se você está assistindo a gravação, se você está vendo a reprise, coloca também aqui nos comentários se você já escutou isso alguma vez. Já temos pessoas aqui nos comentários dizendo que sim, a Ilma foi uma delas, né? E muita gente, assim como a Ilma, assim como a Lani, muita gente já ouviu dizer que a dieta low carb é a melhor dieta para SOP, ou talvez que seja até a única dieta que resolva, né, a síndrome do ovário policístico, mas não é bem assim. Primeira coisa, gente, primeiro conceito que vocês precisam aprender hoje aqui na live, tá? O que é uma dieta low carb? Muita gente confunde dieta low carb com dieta zero carboidrato, com dieta cetogênica, com dieta da proteína. Dietas que têm um perfil de restrição maior no consumo de carboidratos do que é a verdadeira low carb, tá? Então, primeira coisa que vocês precisam saber: low carb, na sua tradução livre, quer dizer baixo carboidrato. Só que baixo, gente, é uma coisa muito ampla, é uma coisa muito subjetiva. O que é consumir baixo carboidrato? Baixo carboidrato para mim pode não ser baixo carboidrato para você, por exemplo. Então, pra gente deixar aqui bem alinhadinho, bem certinho, tá? A Organização Mundial da Saúde estabelece que uma dieta padrão, uma dieta normal, ela precisa ter de 40% a 60% do seu valor energético vindo através do carboidrato. Então, se uma pessoa consome 1.000 calorias no dia, ela pode consumir de 400 até 600 calorias vindo do carboidrato, tá? Isso, gente, é diretriz da Sociedade Brasileira de Nutrição, da Organização Mundial da Saúde, dos nossos órgãos regulatórios e máximos em relação à saúde. Quando a gente fala de uma dieta low carb, qualquer dieta que seja abaixo dessa recomendação é considerada uma dieta low carb. Então, se a Organização Mundial da Saúde estabelece que uma dieta low carb, uma dieta padrão tem de 40% a 60% de carboidrato, uma dieta low carb vai ter 40% ou menos. Se você consome 30, 35, 38, 39% de carboidrato do valor calórico total que você consome no dia, você já está numa dieta considerada como low carb, tá? E é por isso que a dieta low carb ganhou fama, é por isso que a dieta low carb ganhou principalmente o título de ser uma boa dieta para o tratamento da SOP. Porque dietas com menos carboidrato do que o padrão já surtem um efeito positivo no tratamento da nossa resistência à insulina e no controle dos nossos hormônios. Onde começa o problema? O problema começa quando as pessoas transferem esse conceito de dieta low carb para uma dieta que é extremamente pobre em carboidrato, que é o que muita gente acha que é, né? Acha que uma dieta low carb é aquela dieta que tem, sei lá, 10%, 15% ou até que zera o consumo do carboidrato. Só que quando a gente faz uma dieta com baixíssimo consumo de carboidrato, como são essas dietas mais radicais, a gente inevitavelmente aumenta o consumo de dois nutrientes importantes também para a nossa saúde e para o nosso dia a dia, que é a proteína e a gordura. Se a pessoa não come carboidrato, se a pessoa tenta zerar o carboidrato que ela consome, o que ela tá tirando do dia a dia, da rotina? Ela tá tirando arroz, ela tá tirando massa, ela tá tirando frutas, ela tá tirando tubérculos, né, que são raízes, como a batata, o inhame, a mandioca, ela tá tirando os sucos das frutas, ela tá tirando uma gama muito grande de alimentos do dia a dia. E aí, o que ela vai comer? Ela vai comer carne, ela vai comer frango, peixe, ovo. Alguns consideram laticínios dentro da dieta low carb, outras dietas não permitem. Então, seria leite, queijo, né? Os derivados dos laticínios. A pessoa vai abusar das castanhas, né? A pessoa vai consumir bastante proteína, tanto de origem animal e um pouco menos da vegetal, porque os alimentos vegetais que são ricos em proteína também têm carboidratos. Então, muitas vezes na dieta low carb não entra feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Então, a pessoa fica muito restrita ao consumo dos alimentos de origem animal. E nesse consumo de alimentos de origem animal, a gente inevitavelmente aumenta o consumo de uma gordura chamada gordura saturada, que é uma gordura própria dos animais. Não existe uma carne isenta de gordura saturada ou um frango isento de uma gordura saturada. É uma gordura normal que está presente nos animais, nos seres humanos, né, nos seres vivos. Aliás, seres vivos é errado porque as plantas também são seres vivos, mas que está presente principalmente nos animais e nos seres humanos. Quando você aumenta demais
o consumo desses alimentos porque você tem fome, né? E porque você acredita que aqueles alimentos são inofensivos e você pode comer à torta e à direita, ou quanto quiser, ou quanto sentir necessidade. Quando você aumenta esse consumo, você inevitavelmente leva para si um consumo maior de gordura saturada. E o nosso colesterol aumenta. Na mulher com síndrome do ovário policístico, o problema começa aí, porque na SOP a gente já apresenta uma tendência ao aumento do colesterol. As mulheres com síndrome do ovário policístico normalmente apresentam um colesterol muito no limítrofe ali, sabe? Muito no limite do que é considerado ideal. E normalmente uma fração de HDL um pouco abaixo do ideal e uma fração de LDL um pouco acima. LDL colesterol ruim, HDL colesterol bom. Então o bom que deveria estar alto está um pouquinho baixo, o LDL que deveria estar mais baixo está um pouquinho alto e o colesterol total está ali em cima do muro. Esse é um perfil normal da mulher com SOP. Quando a mulher com SOP restringe demais o carboidrato e aumenta demais a proteína e a gordura, aumentando o consumo da gordura saturada, ela vai aumentar mais o colesterol. E aí, por que é o problema? Porque o colesterol é precursor de testosterona. A nossa testosterona, ela é produzida por via de colesterol. Então, quando a gente aumenta o colesterol, nosso organismo entende que ele precisa fazer algo com esse colesterol. E uma das coisas que ele faz com esse colesterol que aumentou é aumentar a testosterona. Na mulher que tem síndrome do ovário policístico, a 5-alfa-redutase, que é uma enzima que converte testosterona em dihidrotestosterona, tem a sua função exacerbada, ela tá ali funcionando demais. Qual que é a consequência disso? Você vai produzir mais dihidrotestosterona, que é o DHT. E esse hormônio é o que vai trazer sintomas para você, como acne, queda de cabelo, excesso de pelos. Então é por essa razão que a mulher que tem síndrome do ovário policístico, quando entra para uma dieta cetogênica, quando começa uma dieta da proteína, quando corta demais o carboidrato, começa a perceber piora da pele, o cabelo cai. Não é porque deixou de consumir carboidrato, é por todo o efeito metabólico que esse baixo consumo causou. Numa mulher ou num homem, por exemplo, que não tem síndrome do ovário policístico, essa questão toda não acontece. Então a dieta cetogênica, a dieta paleo, a dieta da proteína, elas são benéficas para uma grande parcela da nossa população. Muitas nutricionistas indicam. Eu já indiquei para alguns pacientes, dependendo do caso. Mas quando a gente fala de síndrome de ovário policístico, a gente está falando de uma questão metabólica muito específica, que já envolve esse aumento do colesterol, que é tendencioso na pessoa, né? Na mulher, a mulher já tem essa tendência. A gente está falando da função exacerbada da enzima 5-alfa-redutase, da maior tendência ao aumento dos andrógenos, como é a testosterona. Então é por isso que uma dieta que pode ter feito muito bem para tua amiga, ou que tá super na moda porque tá ajudando as pessoas a emagrecer, porque tá melhorando a saúde das pessoas, porque tá fazendo bem para essas pessoas, não é a melhor conduta de tratamento para você que é portadora da SOP. Tá? Lembrando que aqui, gente, a gente tá falando só de síndrome do ovário policístico. Eu não tô falando de emagrecimento para a população geral, eu não tô falando de dieta para homens, eu não tô falando de dieta de mulheres não portadoras, tá? Esses padrões de dieta, essas condutas nutricionais, elas são úteis e elas são muito boas para alguns casos. Na síndrome do ovário policístico, a gente não observa benefício, tá? Por conta disso tudo que eu expliquei para vocês. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é que dieta low carb são dietas abaixo de 40% do consumo de carboidrato. A segunda coisa que vocês têm que saber é que se a gente reduzir mais essa quantidade de carboidrato, na mulher com síndrome do ovário policístico, a gente acaba promovendo o aumento do colesterol, por consequência o aumento da testosterona, por consequência o aumento da dihidrotestosterona e daí a piora dos sintomas da síndrome do ovário policístico. Então, por isso, seria uma das razões pelas quais não é qualquer dieta low carb que trata a SOP. E existem duas outras coisas também que a gente não fala, né? Não é tão conhecido, não é tão divulgado, mas dieta cetogênica, dieta paleo, dietas restritas demais no consumo de carboidrato, são dietas que causam sobrecarga renal e hepática. E na mulher com síndrome do ovário policístico, qual é a situação muito presente? Esteatose hepática ou acúmulo de gordura no fígado. As mulheres com síndrome do ovário policístico costumam ter esse aumento de gordura no fígado muito comumente, né? É muito comum, é muito frequente. E a dieta muito rica em gordura e muito rica em proteína pode fazer com que isso piore. Embora alto consumo de carboidrato, principalmente refinado e simples,
também cause aumento da esteatose hepática, tá? Então não quer dizer que você comer gordura na sua dieta piora a esteatose hepática, não é uma relação de causa e efeito simples. Mas no alto consumo de proteínas e de gorduras, a gente acaba favorecendo esse aumento falando de uma dieta muito restrita em carboidrato, tá? Isso não quer dizer que a gente pode comer carboidrato à vontade, que não vai aumentar, né, a gordura no fígado, e vai piorar muito, tá? Outra coisa, se houver o aumento do valor calórico da dieta, que muita gente leiga, quando tenta fazer uma dieta muito restrita em carboidrato, acaba fazendo isso, a gente vai ter aumento de peso. Então não adianta você restringir demais o carboidrato, você excluir o carboidrato da sua vida, você entrar para uma dieta radical e você comer mais calorias do que aquilo que você gasta. Porque as calorias ainda são importantes para que a gente tenha manutenção ou perda de peso. Então, se você não quer engordar, se você não pode engordar, o alto consumo de caloria, ele precisa também ser controlado, ele precisa também ser evitado, tá? Então toma cuidado, porque eu vejo diariamente pessoas que estão ali na luta por fazer uma dieta restrita demais em carboidrato, extrapolar demais o consumo calórico que seria o recomendado para elas. E aí, ela ganha peso, ela piora a esteatose, ela piora a resistência à insulina e ela vai piorar a síndrome do ovário policístico também, tá? E por que isso é muito comum? Porque vocês não podem esquecer, gente, que o valor calórico da gordura é 2 vezes mais do que o valor calórico do carboidrato. 1 grama de carboidrato ou de proteína tem 4 calorias, enquanto que 1 grama de gordura tem 9. Então, quando você come 1 grama de gordura, é como se você estivesse consumindo 2,1 gramas de carboidrato ou de proteína. Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, vou comer castanha é saudável. Ela vai e pega um punhado de castanha, tipo, enche a mão de castanha. Ela tá consumindo ali pelo menos umas 500 calorias. Ou então, quando ela vai consumir, por exemplo, uma carne. Não precisa tirar, né, a gordura da carne, porque já estão falando que é bom, já estão falando que é benéfico, já estão falando que é saudável e tal. Aí você come uma picanha com uma camada de gordura. Só ali você está ingerindo 200, 300 calorias a mais do que se você tirasse a borda de gordura do pedaço de carne que você está ingerindo. E nisso, gente, a gente começa a se descontrolar e consumir muita caloria, muito mais caloria do que aquilo que a gente gasta. Inevitavelmente a pessoa vai ganhar peso e esse aumento de peso, mesmo que não seja vindo do carboidrato, vai gerar piora da resistência à insulina. Vai aumentar a gordura abdominal, vai deixar o metabolismo da pessoa mais lento, vai fazer com que ela tenha mais dificuldade em perder peso, mesmo sem consumir carboidrato, tá? Então é muito importante que a gente se atente a esse valor calórico. E não ache que por não ter carboidrato, a refeição pode acontecer numa quantidade livre, né? Pode comer o quanto quiser, pode comer da forma como quiser, pode comer, enfim, né? Como se não houvesse amanhã. Porque senão vai causar um prejuízo. E a terceira coisa que vocês precisam saber na live de hoje é que a grande pergunta, né? Basta reduzir carboidrato pra gente tratar a síndrome do ovário policístico? Carol, eu já entendi que não é qualquer low carb que resolve, eu já entendi que eu não posso restringir demais, eu tenho que consumir ali entre 30% a 40% do valor calórico que eu consumo vindo do carboidrato. Eu já entendi, né, que restringir demais o carboidrato eleva o meu colesterol, aumenta a minha testosterona, piora os meus sintomas. Tá bom, mas se eu fizer tudo certinho, né, se eu reduzir os carboidratos corretos, consumir os carboidratos saudáveis, ter um consumo aí de 30% a 40% de carboidrato no meu dia, isso basta para eu tratar a SOP? É isso que vai me dar resultado? E a resposta é não. Gente, a dieta da SOP, a dieta que trata de verdade a síndrome do ovário policístico, ela não consiste em só cortar carboidratos da rotina. Ela não é baseada somente em a gente consumir menos carboidratos simples, refinados, de alto índice glicêmico e priorizar os carboidratos integrais ou priorizar os alimentos, né, que são naturais, que são comida de verdade. A dieta que trata a SOP, ela tem outros itens muito importantes. Lembrando que a dieta, a alimentação, ela é só um pilar do tratamento. Então, muita gente, eu vejo isso diariamente, pessoas que estão ali super focadas, né, em fazer uma alimentação correta, seguindo todas as dicas que eu dou nas minhas redes sociais, cuidando do consumo de carboidratos, priorizando os carboidratos certos, evitando os carboidratos que precisam realmente ser evitados e achando que basta, né? E aí elas fazem isso por 1 mês, 2 meses, 3 meses, elas não veem resultado e aí elas vêm me procurar. Carol, eu tô fazendo tudo que você manda e não tô tendo resultado. Gente, a alimentação é só um pilar do tratamento da SOP. Uma cadeira de uma perna te sustenta?
Não, né? Uma cadeira de uma perna nem em pé fica. E a gente tem que lembrar sempre que o tratamento da SOP ele é baseado em 4 pilares: a alimentação, a atividade física, manejo do estresse e da ansiedade e melhora do sono. Se você se esforça pra caramba durante a semana para fazer uma alimentação adequada e para treinar 30 minutos do seu dia, mas tá virada no giraia de estresse e ansiedade, tá dormindo pouco, tá dormindo mal, provavelmente você não vai ter resultado. Por quê? Uma cadeira de 2 pernas também não te sustenta. Então a gente tem que equilibrar a nossa força e a nossa energia direcionando para esses 4 pilares sempre. Então, mesmo que a sua alimentação esteja perfeita, o que dificilmente vai estar, tá? Porque ninguém come perfeito 100% do tempo, mas vamos supor que esteja, mesmo que a sua alimentação esteja 100% correta, esteja super adequada, ela sozinha não vai promover milagre, tá? E além do mais, né, lembrando que é só um pilar, falando desse único pilar, falando da alimentação, gente, a alimentação que faz parte do pilar de tratamento da SOP vai muito além do que só cortar carboidratos ou do só priorizar os alimentos corretos e evitar os alimentos que a gente precisa realmente evitar. A gente precisa sim, tá? Diminuir carboidratos simples, refinados, de alto índice glicêmico, consumir o menos possível dos alimentos farináceos, feitos com farinha de trigo ou com farinhas de alto, né, índice glicêmico, absorvidas muito rapidamente. A gente tem que sim reduzir o carboidrato, né, vindo dos açúcares. A gente tem que sim evitar o consumo daquelas farinhas, daqueles alimentos feitos com farinhas, massas, pães, doces e tudo mais. Só que além disso, a gente tem que incluir na nossa rotina os alimentos funcionais. Os alimentos que vão fazer com que a gente consiga ter um efeito específico no que está incomodando. Então, por exemplo, se o seu principal sintoma é a queda de cabelo, vão ter alimentos que vão atuar melhorando o seu cabelo. Se o seu principal sintoma é a acne, vão ter alimentos que vão atuar especificamente na melhora da pele. Se o seu problema, por exemplo, é o ciclo menstrual irregular, a gente vai investigar a diminuição da progesterona, aumento do estradiol, enfim, né, alterações hormonais. Vão ter alimentos que vão atuar especificamente em cada um desses hormônios, assim como vão ter alimentos que vão atuar nos outros pilares. Então, por exemplo, se você é uma pessoa com alto nível de estresse, com alto nível de ansiedade, na sua dieta a gente precisa ter alimentos que ajudem você a controlar isso, que são principalmente os que são fontes de triptofano, precursor da serotonina, hormônio do bem-estar. Então, uma pessoa que é altamente estressada, que é altamente ansiosa, ela precisa desenvolver técnicas no dia a dia dela que façam com que ela reduza esse estresse e essa ansiedade, ou se não for possível reduzir a causa do estresse e da ansiedade, façam com que ela reaja diferente a esse estresse e essa ansiedade, ou seja, façam com que ela não se estresse tanto com o estresse que ela tem. Mas na dieta a gente vai carregar de alimento que ajuda ela a liberar serotonina, que vai carregar ela de sensação de bem-estar, sensação de felicidade, né? A sensação do amor. Então, quais são esses alimentos? Exemplos: grão de bico, banana, aveia, mel. São alimentos que vão estar presentes na rotina dessa pessoa. Então, gente, não é só cortar carboidrato, é você também incluir os alimentos certos. Porque uma pessoa que corta carboidrato, mas se entope de alimento inflamatório, come carne vermelha doidado, toma café pra caramba, usa os chás da forma errada, chá preto, chá mate, cafeína, essa pessoa ela tá se inflamando, ela tá ficando uma pessoa inflamada. E a inflamação piora a síndrome do ovário policístico, principalmente porque piora a resistência à insulina. Então não adianta só cortar carboidratos, a gente também precisa priorizar os alimentos corretos. Quais vão ser esses alimentos? Depende da pessoa, depende da queixa da pessoa, depende de como tá a síndrome do ovário policístico para ela, de quais são os sintomas que ela tá manifestando. Isso aí depende de muita coisa. E aí, obviamente, não tem como a gente falar disso aqui na live, tá? Além disso, qual é o papel da dieta no tratamento da SOP? Corrigir possíveis carências. Essa semana a gente falou de vitamina D aqui nos stories, né? Alguém perguntou lá se a vitamina D acima de 20 tava ok. Para o seu laboratório, né, para a referência que aparece do laboratório ali do ladinho do exame, tá super ok acima de 20. Mas o ideal é que a nossa vitamina D fique acima de 50, porque a vitamina D atua melhorando ou piorando a resistência à insulina dependendo do seu nível. Se você tem uma vitamina D baixa, e eu considero baixa abaixo de 30, você provavelmente está favorecendo a resistência à insulina por conta dessa hipovitaminose D. E se você tem hipovitaminose, se você tem baixa quantidade de vitamina D, você vai ter dificuldade, por exemplo, para perder peso, para metabolizar carboidrato, para obter energia e para ter mais disposição.
A dieta, ela precisa corrigir essa deficiência, ela precisa corrigir essa carência se a pessoa tem. E eu tô falando aqui de vitamina D porque, gente, é a carência mais comum de mulher portadora de SOP. Raramente eu vejo dosagens de vitamina D acima de 30 em mulher com síndrome do ovário policístico. E aí a dieta precisa ter alimentos que sejam fontes e fazer uma orientação para que essa pessoa se exponha adequadamente ao sol para poder sintetizar também vitamina D. Quando necessário, a dieta também vai corrigir através de suplementos. Então, olha só, além da gente reduzir carboidrato, a gente ainda tem que priorizar o consumo dos alimentos funcionais, que vão depender, obviamente, da nossa situação no momento e do nosso dia a dia. A dieta vai incluir alimentos para corrigir deficiências e carências, né, tanto de vitaminas quanto de minerais. E a dieta vai, quando necessário, suplementar essa pessoa. Então, existem muitas pessoas que não conseguem atingir uma quantidade ideal de vitamina D se não for através de suplemento. Vai haver, então, prescrição de suplemento para essa pessoa. Às vezes, a pessoa tem uma anemia, ela tá com carência de ferro, ferritina, tá com B12, né? Carência de B12, vegetariano, vegano, tem muito. Precisa corrigir essas carências, porque senão dificilmente o metabolismo dela vai funcionar direito. Gente, uma pessoa aqui falando que a vitamina D estava em 8. Olha isso, a pessoa está quase tendo um troço. Então é muito importante dosar corretamente, né, periodicamente, e observar como o seu corpo está se comportando com isso. E, gente, uma vitamina D de 8, mesmo corrigida com suplemento, ela não se mantém alta se a dieta não estiver certa. Então não adianta você suplementar a vitamina D e comer errado, o seu suplemento vai dar ruim, né? Você não vai conseguir absorver ali o que você precisa absorver. Quarto papel da dieta, analisar individualmente, né, a necessidade de chás fitoterápicos para potencializar o resultado da dieta. Aqui a gente está falando de 2 níveis da pirâmide de tratamento, né? Nível básico, que é o nível, a base da pirâmide, alimentação, atividade física, manejo do estresse, da ansiedade, melhora do sono. E nível secundário, que seria a utilização de chás, suplementos e fitoterápicos. Esse nível 2 da nossa pirâmide de tratamento faz parte também do pilar da alimentação, né? Porque tanto suplemento quanto chá e fitoterápico, quem recomenda é nutricionista. O melhor profissional para recomendar é nutricionista. Então, isso também faz parte do nosso pilar e tá ali no meio da dieta, junto com o seu papel principal. Vocês percebem, gente, como vai muito além de cortar carboidrato? O que realmente trata a síndrome do ovário policístico não é diminuir carboidrato somente, não é restringir carboidrato somente, é você também incluir na sua rotina as coisas certas, da forma correta, na quantidade certa, no momento adequado, de acordo com o que você está precisando, certo? A partir de agora, alguém aqui vai dizer que é só cortar carboidrato que você trata a SOP, ou que é só fazer dieta low carb que você trata a SOP? Acho que não, né? Olha só, eu falei rápido, né? Quem perdeu, quem chegou depois, pegou a live no meio. Gente, quem tá lá no nosso canal do Telegram vai ter acesso ao resumo da live, tá? Eu vou deixar gravado, a intenção é que a live fique gravada aqui por 24 horas. Em que depois eu suba, né, esse conteúdo pro nosso IGTV e também pro YouTube, mas vai que dá um pau, dá um enrosco, o Instagram perde o vídeo, sei lá, se acontecer alguma coisa, quem está no canal do Telegram vai receber o nosso resumo da live. Quem não está ainda, gente, corre e entra lá, porque você vai ter acesso aí a conteúdos de quase um ano de canal, né? Tem muito conteúdo bacana, tem PDFs, tem arquivos, tem muita coisa bacana para você acessar lá. O canal é 100% gratuito, você só precisa ter o Telegram instalado. Como que você faz para acessar? Baixa o Telegram no seu celular, se você ainda não tem o aplicativo, ele funciona como se fosse um WhatsApp, também é gratuito. Aí você vai lá no link azul do meu perfil e acessa o último botãozinho verde, que tá escrito canal do Telegram. E aí você já vai entrar lá e vai ter acesso a todos os conteúdos, inclusive o resumo dessa live, beleza? Agora, gente, eu vou abrir para perguntas. Nas últimas lives eu não consegui fazer isso, mas eu me organizei hoje para passar o conteúdo um pouco mais rapidinho, para a gente ter tempo aqui de tirar as dúvidas. Se você tem perguntas sobre o tema da live, coloca nessa caixinha aqui embaixo que tem um ponto de interrogação do lado do espaço de comentário, tá? Quem colocar aqui nos comentários da live, a Ana Vitória tá aí respondendo. Espero que ela ainda esteja, não tô acompanhando. Mas para eu responder ao vivo aqui, tem que ser nesse quadradinho do ponto de interrogação, beleza? Olha só, pergunta de história 2. O que devo cortar definitivamente? Essa é uma pergunta que muita gente me faz. Afinal de contas, olha, a doutora Andressa na nossa live. Dê um beijo. O que a gente deve cortar definitivamente
da rotina da mulher que tem síndrome do ovário policístico. Gente, não são os carboidratos, tá? Não é as frutas, não são os carboidratos vindos das raízes, dos tubérculos, nada disso. O que a gente precisa de fato excluir da nossa vida, ao meu ponto de vista, são, primeiro, os adoçantes. Eu acho adoçante o pior veneno que já inventaram e a gente se envenena aos poucos, diariamente, muitas vezes sabendo e muitas vezes sem saber, tá? E quando eu falo de adoçante, eu não tô falando só do zero cal, do Adocil, ou daquele adoçante que você usa ali, né, pra adoçar o café ou a sua bebida, não. Eu tô falando do adoçante que muitas vezes faz parte da lista de ingredientes do produto que você está consumindo e você nem sabe que aquilo é um adoçante. Porque o nome dele é tão esquisito e tão difícil de falar que você não sabe nem o que significa. Então, se eu fosse falar, né, a primeira coisa que a gente tem que excluir da nossa rotina são os adoçantes. Os adoçantes de colocar nos alimentos e os alimentos que contêm adoçantes na sua composição e na sua forma de preparo. Quando a gente fala de excluir alimentos que são preparados com adoçantes, a gente automaticamente fala também de tirar da rotina os alimentos industrializados de forma geral. Eu vejo muita gente que tem síndrome do ovário policístico com medo de comer arroz, por exemplo, como uma das seguidoras acabou de perguntar aqui. Eu vejo muita gente com medo de comer pão integral, ou com muito medo de comer batata. Gente, banana. Quem aqui tem medo de comer banana? Porque acha que é uma fruta calórica, acha que é uma fruta muito doce ou com muito carboidrato. Medo de comer manga, né? Eu vejo diariamente pessoas com medo desses alimentos. Quando, na verdade, gente, nenhum desses alimentos precisa sair da nossa rotina. Nenhum desses alimentos precisa ser retirado ou excluído do nosso dia a dia. O que a gente precisa ter medo e que a gente não tem são os alimentos industrializados. Muitas vezes com cara de mocinho, né? Com capa de mocinho, fantasiado de alimento saudável, como cookies integrais, como biscoitos, né? XYZ, que tem castanha de caju na composição. Gente, mentira, tá? O que tem de castanha de caju ali, se somar uma castanha, o pacote inteiro é muito. Esses alimentos industrializados, alimentos que vêm dentro de caixinha, saquinho, pacotinho, que duram 1 ano na prateleira do mercado, na maioria das vezes são alimentos riquíssimos em adoçantes, corantes, conservantes, um monte de aditivo químico que só piora a nossa saúde. Então, se eu fosse falar o que a gente precisa como mulher de SOP, né, mulher portadora de SOP retirada da rotina, são os adoçantes e os alimentos industrializados. Alimentos que o homem criou, né? Eu sempre uso essa analogia. Tudo que foi papai do céu que criou, fruta, verdura, legume, raiz, batata, gente, tudo isso tem que fazer parte da sua rotina para tratar a SOP. O que não pode fazer parte da sua rotina são os alimentos que o ser humano criou. Alimentos que têm uma validade muito grande, alimentos que foram extremamente mudados, modificados, né, lotados de aditivos químicos que com certeza vão piorar muito mais a nossa saúde, beleza? Gente, vinagre de maçã faz muito bem, tá? Muito bem para a saúde, inclusive o artesanal é um alimento considerado funcional para o tratamento de resistência à insulina da mulher com SOP, então a gente pode usar, tá? Pergunta da Karina, Karininha _ Raico, está aí? Deve estar, né? Porque acabou de fazer a pergunta, foi agorinha que ela surgiu aqui. Posso tomar café somente pela manhã? Gente, o café, ele não é assim dos piores, dos vilões não, tá? É meio que até uma contradição dizer isso, porque alguns estudos falam do café como algo benéfico para a nossa saúde, né? Como se ele tivesse propriedades que ajudam, que são benéficas para o nosso dia a dia. Outros estudos falam que ele é ruim por conta da cafeína e tudo mais. Eu faço restrição de café e de cafeína para as mulheres que são tentantes. Então, mulheres que estão em busca do positivo, mulheres que estão tentando engravidar, mulheres que querem, né, uma gestação aí, pensando no curto prazo de 3 a 6 meses, eu faço restrição e eu peço a exclusão, tá? Eu sou meio radical nisso porque o café realmente prejudica a nossa fertilidade, tanto para homens quanto para mulheres. Agora, se você não é tentante, se você não pretende engravidar no curto prazo, se você é apaixonada por café, tá tudo bem se você for tomar sem adoçar. E quando eu falo sem adoçar, é sem açúcar e sem adoçante, né? É o café na sua forma natural de se usar. E aí a pessoa fala, mas eu não gosto do amarguinho do café. Se você não gosta do amarguinho do café, você não gosta de café, né? Você gosta do sabor doce que tá ali porque você incluiu alguma coisa nesse café. E aí o café não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Quando eu falo de relação do café com a fertilidade, não é o café, é a cafeína. Então eu também falo, né, de chá verde, chá preto, chá mate. E não tá tudo bem trocar pelo descafeinado, como a Clara acabou de perguntar aqui não, tá? Porque o descafeinado é riquíssimo em solvente.
que é um aditivo químico que faz muito mal para nossa saúde, inclusive é um disruptor endócrino que pode prejudicar muito a nossa fertilidade. Então seria excluir, tá? Ai, Carol, mas eu amo café, o que vai ser de mim sem o café? Gente, você não nasceu amando café, você aprendeu a tomar café e aprendeu a amar e se acostumou com ele no seu dia a dia. Não vai fazer a loucura de simplesmente excluir o café do seu dia a dia do dia pra noite, né? Se você é uma pessoa que toma café várias vezes ao dia, vai fazendo a retirada aos poucos, né? Vai diminuindo a quantidade. Se você hoje toma, sei lá, 4 xícaras de café no dia, diminui para 3, depois para 2, depois de um mês para 1, até que você não sinta tanta falta. Porque se você simplesmente excluir, você vai fazer igual as meninas lá do nosso detox do programa de combate à SOP. Vai ficar xingando a nutricionista porque tá com dor de cabeça. Por quê? A cafeína causa uma dependência, né? Então, se você tá acostumado a tomar café e toma muito café no seu dia, se você excluir de uma vez, você vai sentir a consequência. Vai ter dor de cabeça, vai sentir mal-estar. Algumas pessoas sentem tremedeira, se sente fraca, né? Por quê? É um estimulante que não tá mais ali no seu organismo e que você tinha se acostumado com ele. Então, não tire do dia pra noite. Vai fazendo uma exclusão até que você não sinta mais necessidade, tá bom? Vamos para mais uma pergunta. Gente, acabei de falar, né? O que não consumir de uma vez por todas, né? A gente não vai consumir os industrializados e os adoçantes. E, de preferência, reduzindo também os carboidratos, né? Muito refinados, muito simples e tudo mais. Pergunta da Rejane. Rejane Alves, tá por aí? Vamos ver se ela está ao vivo com a gente. Eu tomo café só quando eu tô com vontade e quando eu tô. É isso aí. Toma só de vez em quando tomar, toma numa quantidade pequena, não adoça, não usa açúcar, não usa adoçante. Dê preferência, né, pro café coado e não pro expresso, que é mais um processo de industrialização e tudo mais. A Simone tá falando, fala sobre endometriose. Simone, eu falo muito sobre endometriose. Já falei mais do que falo hoje, mas ainda falo bastante lá no meu outro perfil, que é o @foco na fertilidade, tá? Então, pra quem tá tentando engravidar ou pra quem é portadora da SOP, aquele perfil vai ter muito mais informação do que aqui, onde eu falo só de SOP, tá? Aqui, gente, no Nutricionista da Carol Faria, o meu assunto é síndrome do ovário policístico e ponto. Lá no Foco da Fertilidade, Foco na Fertilidade, a gente fala de fertilidade e fala também de endometriose, mioma, né, saúde da mulher de forma geral, tá bom? Pergunta da Rejane, iogurte natural desnatado pode ser consumido? Olha só, gente, iogurte, leite, né, os derivados, os laticínios de forma geral, Rejane tá aí, já colocou o dedinho ali. Gente, derivados de forma geral eu indico sempre o integral, tá? Porque, embora ele seja fonte de gordura saturada, a gente falou de gordura saturada quando tava falando, né, da exclusão demais do carboidrato e tal, essa gordura, ela vai ter 2 papéis importantes no consumo, por exemplo, de um iogurte. Primeiro, vai aumentar a saciedade, porque se você pegar um pote de iogurte natural desnatado na mão, você vai ver que ele tem ali um pouquinho de carboidrato, um pouco de proteína e 0 gordura. Esse iogurte, ele vai ter uma saciedade muito pequena, né? Ele vai te saciar por pouco tempo. Você vai tomar esse iogurte e depois de 1 hora você provavelmente vai estar com fome. Se esse iogurte for integral, se o seu leite for integral, se o seu queijo for amarelo, você vai ter uma quantidade adicional de gordura nesse produto. E a gordura vai ter o papel de deixar você saciada por mais tempo. Então, se você tomar esse iogurte natural, só que o integral, ele vai te dar uma saciedade prolongada, fazendo com que você tenha menos fome e coma menos, né, na próxima refeição. Então, eu costumo indicar o integral, tá? Tanto pro leite, quanto também pro iogurte, pros laticínios e tudo mais. Uma pergunta muito comum, Carol, por que queijo amarelo, né? Eu fiz essa pergunta na enquete semana passada, no nosso quiz da segunda-feira, e, muita gente caiu, muita gente respondeu errado. Qual que é o melhor queijo para quem é portadora da SOP? Eu tinha colocado lá ricota, queijo branco, cottage, e aí em uma das outras opções eu coloquei os amarelos e curados. O melhor queijo são os amarelos e curados, porque eles têm uma quantidade maior de gordura e um processo de industrialização menor. Se você consome um queijo branco, por exemplo, o queijo Minas ou ricota, cottage, além de você passar por um queijo que sofreu um processo de... Além de você consumir um queijo que passou por um processo de industrialização maior, você ainda está consumindo um queijo que tem mais carboidrato e menos gordura. E ele foi fermentado e tudo mais. Quando você consome um queijo amarelo, você está aumentando a quantidade de gordura da sua refeição. Então, você vai comer menos em quantidade, mas você vai ter uma saciedade maior, tá?
Então, tomem cuidado com isso. E falando de iogurte e leite, cuidado também com o que você vai combinar esse produto, né? Se você vai consumir, por exemplo, um iogurte natural desnatado, como a Regiane perguntou aqui, e vai bater com uma fruta, você está adicionando carboidrato nessa vitamina. Qual vai ser a gordura dessa refeição, né? O que vai servir para lentificar a absorção do carboidrato, para diminuir a carga glicêmica da refeição? Tem que ser gordura para fazer isso. Então, por isso, mais uma vez, o iogurte integral seria melhor, tá? Coloquem aqui nos comentários, quem está assistindo a reprise também. Vocês sabem a diferença de índice glicêmico e de carga glicêmica? Coloquem aqui para mim, sim ou não? Enquanto isso, mais uma pergunta da Regiane: pão integral pode ser consumido todos os dias? Pode. O que vai determinar se esse pão vai te fazer bem ou não? A quantidade que você come, a forma como você combina esse pão na sua refeição e no seu dia. E isso tem muito a ver com a pergunta que eu acabei de fazer. Diferença de índice glicêmico e carga glicêmica. Vocês sabem qual é? Sim ou não? E aí você vai entender, né? Por que eu tô dizendo essa questão do pão, né? Por que vai depender do que você combina no dia e na refeição. Índice glicêmico, gente, é a velocidade de absorção de um carboidrato de um alimento. Então, por exemplo, um pão branco, um pão francês, ele tem alto índice glicêmico. Ou seja, a velocidade com que esse pão se transforma em carboidrato no nosso sangue é muito grande, é muito alta. Você come um pão francês agora e daqui meia hora ele já virou açúcar no seu sangue. Esse açúcar, o nome correto é glicose, né? Então você consumiu um carboidrato que é rapidamente absorvido, o seu corpo dá conta dele muito rápido, ele vira energia muito rápido no seu sangue. Toda vez que você vai consumir um alimento que tem esse índice glicêmico alto, ou seja, que a velocidade de absorção dele é alta, que ele é absorvido rapidamente, você precisa combinar na mesma refeição um alimento que seja fonte de proteína e gordura. Ou gordura e fibra. Por quê? Gordura e fibra são alimentos que têm uma digestão mais lenta. A proteína também tem uma digestão mais lenta do que o carboidrato. Então, se você está consumindo um carboidrato que é alto índice glicêmico, que é absorvido de forma muito rápida, mas junto desse carboidrato você consumiu também uma proteína, uma gordura e fibra, ou uma proteína e uma gordura, ou uma gordura e uma fibra, esses outros nutrientes que são absorvidos de forma lenta vão fazer com que aquele carboidrato que seria absorvido muito rapidamente também seja lentificado na sua absorção. E isso é o conceito de carga glicêmica. Então, um alimento de alto índice glicêmico, pão francês, por exemplo, ele pode ser inserido dentro de uma refeição de baixa carga glicêmica, se ele for consumido com alimentos de absorção lenta. Então, vamos supor que você vai consumir, por exemplo, o pão integral, que já é melhor do que o pão francês, já é melhor do que o pão branco ou do que a tapioca, por exemplo, porque ele já vai ter mais fibra, a absorção dele vai ser um pouco mais lenta, mas vamos supor que você vai consumir esse carboidrato, né, do pão integral junto com um frango desfiado, por exemplo, que é uma proteína. Você vai colocar alface e tomate nesse lanche, que são fontes de fibra, além de vários outros nutrientes. E você vai temperar isso com um pouco de azeite, por exemplo, que é uma gordura. O pão, ele tem alto índice glicêmico, mas esse sanduíche de pão integral, frango, azeite, alface e tomate, ele tem a carga glicêmica dessa refeição é menor, é pequena. Porque quando a gente compara a quantidade de carboidrato do pão com a quantidade de proteína do frango, de fibra do alface e do tomate e de gordura do azeite, esse pão ficou muito pequeno, tá? Então, lembre-se sempre, vai consumir um alimento que é ruim, um alimento que é com muito açúcar, um alimento que é com muito carboidrato simples, com muito carboidrato refinado, combine esse alimento com uma fonte de outro nutriente que não seja carboidrato, certo? Mais uma pergunta? Entenderam? Sim ou não? Coloquem aqui nos comentários se esses dois conceitos importantes ficaram claros para vocês. Índice glicêmico e carga glicêmica, vocês aprenderam? Não vão ser mais enganadas, né? Vamos lá. Pergunta da... Gente, não sei ler esse nome. Piteusa Monteiro. Piteusa está por aí? Ela perguntou, magras podem consumir mais quantidade de low carb? A pergunta já tá errada, né, gente? Não existe mais quantidade de low carb. Provavelmente ela quis dizer mais quantidade de carboidrato na low carb. Olha só, a quantidade em percentual, ela vai ser a mesma tanto para quem quer emagrecer quanto para quem não quer. Então, mulheres que são magras e são portadoras da síndrome do ovário policístico vão ter um consumo de 30% a 40% da sua dieta vindo do carboidrato. Mesma coisa da pessoa que tem aumento de
peso, né? Que precisa perder peso, precisa emagrecer e tudo mais. O que vai diferenciar essas duas pessoas? A pessoa magra que quer perder peso da pessoa que quer emagrecer. O que vai diferenciar essas pessoas é o valor calórico da dieta. Então, se você é magra e é portadora da SOP, você vai consumir mais calorias e, obviamente, isso vai representar mais carboidrato em gramas do que a pessoa que quer perder peso ou precisa emagrecer. Essa pessoa que precisa emagrecer ou quer perder peso, ela vai consumir menos calorias e, consequentemente, menos carboidratos em gramas. Mas ambas vão consumir de 30% a 40% na rotina, tá? Então, exemplo, se a pessoa que precisa emagrecer vai consumir 1.000 calorias, ela vai consumir de 300 a 400 calorias vindas do carboidrato. A pessoa que quer aumentar peso ou que é magra e não quer perder peso, ela vai consumir 2.000 calorias. Isso quer dizer que ela vai consumir o dobro de calorias em carboidratos do que essa pessoa aqui. Mas ambas estão com o mesmo percentual na dieta. Então, gente, não é a quantidade em gramas só que importa. É o quanto isso em gramas representa do seu contexto geral, né? Do quanto de calorias você está consumindo, certo? Então, mulheres magras vão consumir mais carboidratos do que mulheres que querem perder peso ou precisam perder peso, em gramas. Mas isso significa que ela vai comer mais também proteína e gordura do que a outra pessoa que quer perder peso. Então, em proporção, é a mesma coisa, mas em gramas é mais porque ela come mais de tudo. Mais carboidrato, mais proteína, mais gordura e mais calorias. Entenderam? Porque eu acho que esse conceito também não é um conceito muito fácil de explicar. Eu tento ser bem didática aqui para todo mundo entender o que eu tô dizendo, mas eu sei que é uma coisa que às vezes dá um bug aí na nossa cabeça e a gente não entende quando a gente não é nutricionista e não lida com isso no dia a dia. Vocês entenderam? Ficou claro isso? Porque eu acho que também é bem importante, né, entender esse conceito para entender várias outras coisas que regem o tratamento da SOP. Coloquem aqui para mim, entenderam sim ou não? Alguém perguntando o que é SOP. Essa pessoa tá bem localizada, né? Gente, SOP é síndrome do ovário policístico. Carol, no programa de 30 dias contra a SOP, é indicada alguma dieta individual? Não, tá? Gente, o CRN, que é o nosso Conselho de Ética, ele proíbe prescrições feitas de forma online, tá? Então, eu não posso, como nutricionista, fazer uma dieta para um paciente que eu nunca vi na vida presencialmente. Quando o paciente vai no meu consultório e faz uma consulta, eu consigo acompanhar esse paciente depois de forma online. Mas se ele não for no meu consultório pelo menos uma vez na vida, eu não posso fazer prescrições para ele. Nos programas, tanto nos 30 dias contra a SOP quanto no programa de combate à SOP, vocês recebem dezenas de sugestões de cardápio que servem para o grupo todo. Por exemplo, sugestões de cardápio para acne, sugestões de cardápio para queda de cabelo, sugestões de cardápio para excesso de pelos, sugestões de cardápio para quem quer aumentar a massa muscular e é portadora da SOP, sugestões de cardápio para quem quer perder peso e é portadora da SOP, enfim, né? São divididas ali por sintomas ou categorias. Mas a minha principal intenção, gente, tanto nos 30 dias contra a SOP quanto no programa de combate à SOP, não é entregar o peixe pronto para vocês, não. É ensinar vocês a pescarem. Porque se eu entrego uma dieta perfeita para a sua situação, para o seu caso, e aí, você vai ficar refém disso para sempre? Você vai comer exatamente aquele cardápio pro resto da sua vida? E aí, quando você for para uma festa, quando você for para uma viagem, ou quando você enjoar de olhar para a cara daqueles alimentos depois de ter consumido eles por um ano inteiro, o que vai acontecer? Então, a minha intenção, gente, não é entregar um cardápio pronto para você e falar para você seguir isso pro resto da vida. Nos meus programas, o que eu busco? Fazer com que você aprenda a se comportar, né? Não a se comportar, mas aprenda a se alimentar da forma adequada, saiba fazer compensações que vão precisar acontecer em alguns momentos da vida, que você aprenda o que é bom para cada um dos sintomas da SOP, aprenda a ver o que o teu corpo está te mostrando. Então, o que significa quando um desses sintomas aparece? O que provavelmente está faltando? O que você tem que fazer para corrigir isso? Então, essa também é uma das razões pelas quais, mesmo que fosse permitido, né, a prescrição individual de uma dieta nos grupos, eu não faria, porque eu acho que as pessoas têm que aprender. Eu acho que ninguém merece ser refém de uma dieta, principalmente porque a dieta, gente, ela dá muito certo quando ela tá pregada lá na parede por uma semana, 2 semanas, quando a gente tá altamente motivada porque vai para um casamento, para uma festa ou para alguma coisa assim. Mas isso não é fiel pro resto da vida. Você não vai conseguir seguir um papel pro resto da vida. Vai chegar uma hora que você não vai querer olhar pra cara do papel. E isso vai ser prejudicial porque você vai voltar, você vai perder o resultado que você teve. Então, o melhor é você aprender a fazer, né? Fazer sozinha, aprender a fazer as escolhas, saber o que é bom, o que é ruim pra você, de acordo com o que o seu corpo tá te dizendo, tá? E pra quem é cuscuz maníaca e tá perguntando aqui, né?
loucamente se cuscuz pode ou não pode, pode, tá? Cuscuz, gente, ele é óbvio um carboidrato, ele também precisa ser combinado com uma proteína ou com uma gordura na refeição, mas ele é um carboidrato do bem, assim, ele tem índice glicêmico alto, você tem que combinar, como eu falei, com outros nutrientes, mas você pode tratar numa boa, tá? Você pode usar numa boa no seu tratamento. Inclusive, ele é melhor do que tapioca, né? Ele tem mais proteína e mais fibra do que a tapioca, que tem um índice glicêmico maior e é mais boom, assim, né? De glicose no nosso sangue quando a gente consome, tá bom? Pergunta da Ingrid: como tratar resistência à insulina versus SOB na low carb? Olha só, a dieta low carb, gente, que eu expliquei aqui, é uma dieta que visa, obviamente, o tratamento da resistência à insulina. Lembra que resistência à insulina é uma dificuldade do seu corpo de obter energia a partir do consumo de carboidrato. Então você consome carboidrato, mas o seu corpo não consegue obter energia através dele. Quando a gente tem resistência à insulina, uma das formas de tratar isso, de melhorar essa situação, né, de melhorar esse problema, é justamente você reduzir a quantidade de carboidrato que você consome para obrigar o seu corpo a entender que aquilo é um carboidrato e absorver ele direito. Tipo assim, ó, eu tenho pouco carboidrato, eu preciso fazer isso aqui valer a pena. E aí ele começa a identificar melhor o carboidrato e ter uma energia melhor vinda dele. Então toda dieta low carb vai ser tratamento para resistência à insulina. Só que além da gente reduzir carboidrato, a gente tem que incluir no dia a dia os alimentos que ajudam nesse controle. E a gente tem vários alimentos, como por exemplo o vinagre de maçã artesanal, que eu falei aqui no começo da live. Ele é um dos fitoterápicos, né, um dos alimentos funcionais que a gente usa para resistência à insulina. E existem vários outros que a gente também pode incluir no dia a dia. Canela, gengibre, tem vários, tá? Pergunta da Adriela _Carla. Adri, tá aí? Se tiver, coloca eu aqui nos comentários. Levanta a mão, quero te ver. Arroz integral, mandioca, batata. Gente, o que vocês acham? Isso tudo pode ou não pode? Quem estava aqui desde o começo da live tem que saber responder essa pergunta. Pode arroz integral? Pode mandioca? Pode batata? Tudo isso pode? Coloquem aqui pra mim, sim ou não. Quero ver quem aprendeu comigo hoje na live. Enquanto vocês respondem, a Adri tá aí. Fala, Adri. Fernanda falou que não pode. Eu vou te dar uns tapas, Fernanda, pra ver se você presta atenção no que eu falo, garota. Olha só. Arroz integral, quem criou foi Papai do Céu ou foi o homem? Foi o homem que industrializou, né, o processo, mas quem criou o arroz? Foi Papai do Céu ou foi o homem? Quem criou a mandioca? Foi o homem que criou a mandioca, que fabricou a mandioca? Foi o homem que fabricou a batata? Não, gente, isso tudo é alimento de Papai do Céu. Então, isso tudo pode estar presente na rotina da mulher com SOP. O truque é você combinar esses alimentos com opções corretas, né? Então, é você não comer os 3 na mesma refeição, por exemplo. É você combinar um deles com uma carne, um frango, um peixe, um ovo, uma castanha, né? Alimentos que são fontes de gordura ou proteína. Mas todos eles podem, tá? E não só podem, como eles devem estar presentes na rotina. Não é para excluir alimento que o Papai do Céu criou, não. É para você excluir alimentos que o homem criou. Alimentos que o homem inventou, fabricou e colocou dentro de um pacotinho na sua despensa, tá bom? Feijão pode? Feijão pode? O que vocês acham? Pode, gente. Claro que pode, tá bom? Enquanto eu tava pensando aqui, eu ia falar outra coisa e acabei esquecendo. Mas enfim, era alguma coisa importante, mas eu não vou lembrar agora o que era. Mel, pode trocar por adoçante? Olha lá, quem está aqui desde o começo da live também tem que saber isso. Ó, chega de responder a pergunta anterior. Agora coloquem aqui nos comentários. Mel, pode trocar por adoçante? A gente deve tirar o mel e colocar adoçante no lugar? Sim ou não? Feijão é inflamatório? Claro que não, gente. Feijão não é inflamatório. O leite tem um potencial inflamatório maior. Mas coitado do feijão. Glúten pode? Pode. Mas para algumas pessoas a exclusão faz bem, tá? Então é muito individual, né? A gente tem que avaliar individualmente se para aquela pessoa faz bem ou não. Muito bem, agora vocês estão craques, né? Não vamos trocar mel por adoçante, tá? Primeiro que o mel, gente, embora ele seja uma fonte de calorias, ele tenha um açúcar, né? Ele seja absorvido de forma rápida, isso tudo é verdade, ele também tem um poder antibiótico muito bom e anti-inflamatório. Então, o mel, ele é considerado um alimento funcional para nossa dieta, tá? Claro que não em excesso, não, né, a torto e a direito. Mas a gente pode usar mel no dia a dia. Inclusive, eu fiz uma vitamina de abacate há uns 10 dias atrás e usei mel para adoçar. E tudo bem você fazer isso, tá? O adoçante, ele é o vilão, né? Então, mesmo que o adoçante seja não calórico, mesmo que a carinha do adoçante esteja bom, assim, né, te convença de que ele é um alimento saudável, que ele não faz mal, que ele evita o aparecimento do diabetes, isso é tudo mentira, tá? O adoçante, ele é muito mais
prejudicial, ele faz muito mais mal, ele é muito mais vilão do que o mel. Então, sim, a gente pode usar mel no nosso dia a dia, tá? Vamos para a última? Vou lá pro final da lista. Gente, tem muita pergunta aqui. Lactose é contraindicado para quem tem síndrome do ovário policístico? Pergunta da Lohane Muniz. Gente, vamos lá, ó. Lactose. O problema não é a lactose, né? Lactose é o açúcar que está presente no leite, nos seus derivados e nos produtos fabricados a partir dele. O grande problema não é a lactose quando a gente fala de síndrome do ovário policístico. O leite, assim como seus derivados, mais o leite, ele é um alimento considerado inflamatório. Então, ele causa inflamação, que faria com que a gente piorasse da resistência à insulina e da nossa saúde de uma forma geral. Só que, para algumas pessoas, como que eu costumo explicar isso para minha paciente, né, do consultório? Se eu sou uma pessoa que é portadora da síndrome do ovário policístico, tô com sintomas controlados, a minha saúde tá ok, o meu corpo tá bacana, não é tomar leite 2 ou 3 vezes na semana que vai fazer diferença pra mim. O leite, ele vai ter um potencial inflamatório de piorar uma inflamação causada por outras coisas. Então, por exemplo, se a pessoa come muito industrializado, toma muita bebida alcoólica, é sedentária, tá com excesso de peso, tem uma série de coisas ali promovendo a inflamação do corpo dela, e ela tomar leite todo dia, esse leite vai potencializar a inflamação que já estava ali. Então, o que eu vejo na prática clínica? Que o leite ele serve para potencializar uma coisa ruim que já está acontecendo na pessoa. Nessa pessoa que está totalmente inflamada, é sedentária, come muito mal, tem uma alimentação ruim, tirar o leite, excluir o leite por um tempo pode ser altamente benéfico, junto com outras mudanças, tá? Não adianta ela continuar comendo, né, tudo errado, e tirar o leite, não vai ser benéfico para ela. Mas se ela estiver fazendo outras mudanças e junto disso excluir o leite, pode ser benéfico. Então, o que eu faço normalmente? Eu tento tratar o meu paciente, as meninas do desafio e tal, sem tirar leite, sem tirar derivados. Se a pessoa tá fazendo tudo certinho, tá comendo o que precisa comer, excluir o que precisa excluir, tá fazendo atividade física, tá controlando estresse e ansiedade, tá dormindo bem, ela fez tudo que ela podia e ainda assim ela não teve melhora, eu vou pedir para ela fazer a exclusão do leite e do glúten. Porque tanto o leite quanto o glúten têm potenciais inflamatórios parecidos. Não adianta excluir o leite e comer pão francês todo dia, né? Então eu vou pedir para ela excluir e vou analisar. Se ela excluir e melhorar, tipo, ela continuou fazendo tudo que ela estava fazendo. A única coisa que ela mudou foi a exclusão do leite e do glúten. Primeiro um, depois o outro, tá? Não os dois juntos. Mas ela excluiu e ela melhorou, significa que pra ela, pro corpo dela, pro organismo dela, na vida dela, aquilo é significativo. Na prática, isso acontece com uma parcela muito pequena da população. A maioria das pessoas não é beneficiada pela exclusão da lactose, da proteína do leite ou do glúten, tá? Existe uma parcela de pessoas que é beneficiada, mas não é a maioria, tá? Gente, tô acabando aqui. Faltam 2 minutos pro Instagram me tirar do ar. Então eu vou aproveitar para agradecer você que ficou aqui até o final. Gente, tem muita pergunta. Quando eu abri a caixinha ali, eu não acreditei. Eu falei assim, vou pegar uma pergunta aqui pro final. E, gente, é um negócio que eu não consigo parar de colocar aqui. Mas eu vou tentar responder vocês nos stories, tá? Eu coloquei o story hoje de manhã, então eu ainda tenho mais algumas horas aí. Vou tentar responder o máximo de dúvidas que eu puder nas caixinhas, nos meus stories, tá? Porque aqui na live já não vai dar mais tempo. Quero agradecer do fundo do meu coração a presença de cada um de vocês aqui. Quinta-feira, 8 horas da noite, temos live, tá? Pra quem tá chegando agora, pra quem é novo aqui no meu Instagram, as lives são toda terça e quinta, 8 horas da noite. E neste momento estamos com inscrições abertas pro Vem Cegonha e pros 30 dias contra a SOP, tá? Os 2 grupos estão abertos, se você quiser se inscrever, a hora é agora. 30 dias contra a SOP para qualquer mulher que tem síndrome do ovário policístico e que queira tratar de verdade a SOP de forma natural e sem medicamentos. Pode ser tentante, pode ser gestante com SOP, mulher que já teve bebê e tá no pós-parto e tem SOP, mulher que não quer engravidar, Deus me livre, cegonha sai daqui. Toda mulher com SOP precisa fazer os 30 dias contra a SOP para se aprofundar nesses 4 pilares de tratamento e conseguir entender a base da pirâmide de tratamento da SOP, e conseguir aplicar isso no dia a dia e ter técnicas e um passo a passo de verdade para aplicar isso na rotina. Então, mulher com SOP, 30 dias contra a SOP. Quem já fez tá falando aqui nos comentários, né? Que é top, vale muito a pena, sou aluna, uau. Meu, muito obrigada, tá? Por você que é minha aluna e tá aqui falando bem do desafio. Então, 30 dias contra a SOP. Como que você faz para se inscrever? Link azul do meu perfil. E aí você clica no botãozinho verde escrito 30 dias contra a SOP, tá?
Agora, se você é tentante e já tratou a síndrome do ovário policístico, já fez os 30 dias contra a SOP, ou está com seus sintomas controlados, está, né, com o seu, enfim, não tem sintomas, tá com seus hormônios em dia, tá tudo bem com você, aí você pode fazer o Vencegonha. Ou, se você, mesmo que você tenha síndrome do ovário policístico, ou não tenha mioma, adenomiose, qualquer outro problema de saúde, ou você é saudável e de repente seu marido tem alterações no espermograma, precisa melhorar o espermograma, o Vencegonha é pra você, tá? Então, gente, tem SOP, tá com sintoma, tá com alteração hormonal? 30 dias contra a SOP. Já fez 30 dias contra a SOP, já controlou a síndrome, não tem sintoma, não tem alteração hormonal, ou não é portadora da SOP, é portadora de outras coisas, é o Vencegonha, tá? Os 2 links estão lá no meu perfil. Clica no link azul, vai aparecer uma tela com 4 botões. 30 dias contra a SOP e o Vencegonha, os 2 estão abertos. E lá também tem o canal do Telegram para você participar, que é 100% gratuito e você pode acompanhar os meus conteúdos exclusivos do canal diariamente, tá, gente? Eu posto quase todo dia no canal e é muito bom ali ter a interação de vocês. Inclusive, o resumo da live de hoje vai para lá depois. Combinado? Então, gente, é isso. Quinta-feira, 8 horas da noite, eu espero você. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa live, vou te pedir para clicar nesse aviãozinho aqui embaixo e mandar esse vídeo para quem você conhece, porque assim eu atinjo mais pessoas e ajudo mais mulheres portadoras da SOP. Combinado? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.